Será que a timidez, a vergonha, o medo, as adversidades estão tomando conta de nós? E será que isso não está nos impedindo de cumprir a vontade de Deus? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e venho aqui trazer para vocês o que o Senhor falou muito comigo acerca da timidez, da vergonha, do medo, que essas coisas não podem jamais nos impedir de fazer a vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente deixa de falar de Jesus para algum amigo, deixa de falar de Jesus para alguém por medo e vergonha do que os outros vão achar. Isso se torna um impedimento de cumprir aquilo que Deus nos chamou. E que isso não venha a ser um impedimento nem um bloqueio para fazer a vontade de Deus. E para conseguir explicar um pouquinho disso melhor, eu vou ler Êxodo 3 e 4. Eu peguei Êxodo 3 e 4 porque eu tô lendo um plano da Bíblia. Porque neste ano eu resolvi que vou ler a Bíblia inteira em um ano. E eu achei um plano super dinâmico, eu gostei bastante, que lê o Antigo Testamento, Provérbios e Salmos e o Novo Testamento. Tô gostando bastante. E eu tava lendo Êxodo e gostaria de compartilhar com vocês o que o Senhor falou comigo. Deus falou com Moisés do meio da sarça ardente, gente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Miriam, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queimava. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais o Senhor, né? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Porque conheci as suas dores. Venha agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo dos filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse para Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. A gente vai lá agora, pular um pouquinho, e para Êxodo 4. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Aí vem o Senhor e fala: o que é isso na sua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra. E ele lançou na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Então disse o Senhor a Moisés: para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, esse é, eu acho que é o ponto principal assim do texto, gente. Eu vou enfatizar bastante. Ah, Senhor, não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. E ele, porém, disse, Moisés, né? Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então, acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eis que ele falará muito bem,
E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te alegrará em seu coração. E tu, Moisés, falará e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de falar. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, essa vara da sua mão, com que fará os sinais. Eita, textinho grande. Moisés e Deus tinham um relacionamento, tinham intimidade, e Deus falou diretamente com Moisés. Fez sinais, operou maravilhas, transformou a vara em cobra, a cobra em vara. O que foi incrível, gente, diversos sinais. Então, quem Deus é? Deus, ele se apresentou a Moisés. Deus, ele se fez presente e disse que ele era o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele operou diversas maravilhas para Moisés. Então, o que eu quero falar para vocês é que quando a gente tem como foco o Senhor, as adversidades não tomam conta. Quando a gente tem como foco o Senhor, quando a gente olha para Deus e vê quem Deus é, as maravilhas que Ele opera, o que Ele pode fazer, que Ele está conosco, porque Deus fala para Moisés, certamente eu serei contigo. Então a gente não deve duvidar disso, a gente não deve duvidar de quem Deus é. E com isso, a gente não deixa com que as adversidades e dificuldades tomem conta do propósito que Deus tem para conosco. E assim como Deus está com Moisés, Ele também é conosco em todo o tempo, nos guardando, nos livrando, nos guiando, nos direcionando com o que há vez de falar, com o que há vez de fazer. Tudo para que se cumpra os planos de Deus nas nossas vidas e para gerar testemunho para os outros também. A gente deve sempre também lembrar onde a nossa fé está firmada. Mesmo Moisés vendo o agir de Deus e vendo as maravilhas, mesmo assim ele foi covarde e deixou com que a vergonha, o medo, os empecilhos, e que isso tornou-se um bloqueio, digamos assim, né? Porque eu sou pesado de boca e pesado de língua. Tudo indica assim que ele era gago. Então ele colocou isso como um bloqueio. Tipo, nossa Deus, por causa disso eu não vou conseguir falar, não vou conseguir cumprir o propósito que o Senhor tem na minha vida. Porém, ser gago não era um grande problema para o Senhor. Porque Deus mesmo fala, quem fez a boca do homem, quem fez o cego, quem fez o mudo, quem fez o surdo. Deus fala assim, para mim nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Deus pode todas as coisas. Então a gente tem que crer, porque a palavra de Deus é verdadeira. Deus é fiel em todo tempo. E Deus fala, eu vou ser contigo onde você for, Moisés. Eu vou ser contigo e eu vou te dar eu vou te direcionar no que falar, eu vou te direcionar no que fazer, eu vou te direcionar de qual maneira agir. Porém, Moisés, mesmo assim, permaneceu com medo, com vergonha e não creu. Então, assim, o Senhor dá o livre-arbítrio a nós, porém, Moisés era escolhido. Então, o Senhor continuou usando Moisés, mas também usou Arão para ser o porta-voz de Moisés. E é assim, quando Deus tem uma obra a ser feita, quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um chamado, quando Deus tem um plano para ser cumprido, nada nem ninguém poderá impedir. Nada mesmo. A gente querendo ou não, a gente indo fazer ou não, os planos de Deus continuarão e prevalecerão. A gente tem que ter em mente e confiar em Deus. Crer não somente no que Ele faz, não somente nas maravilhas, nos milagres que o Senhor faz, mas quem o Senhor é. E alguma vez o Senhor já falhou? Então a gente pode confiar, sem duvidar. Então que a nossa fé venha estar firmada no Deus Todo-Poderoso, que está conosco em todo o tempo, que está nos guiando, nos direcionando, nos protegendo. Deus está conosco, assim como estava com Moisés. E se Deus tem um propósito, um chamado na sua vida, na minha vida, vai se cumprir. Então saiba, se Deus tem um propósito, um chamado, um plano para se cumprir na sua e na minha vida, que a gente possa confiar em Deus, acreditar não somente naquilo que o Senhor faz, pelos milagres, pelas maravilhas, mas confiar em Deus verdadeiramente por aquilo que o Senhor é, o Deus Todo-Poderoso que está comigo, está contigo, está conosco em todo o tempo.
E o Senhor é fiel para cumprir as tuas palavras. Ele é misericordioso, Ele é justo, Ele está conosco em todo o tempo, nos guardando, nos direcionando, nos guiando em tudo em que vamos fazer. E como eu falei, que o medo, a timidez, a vergonha jamais venham ser um impedimento ou um bloqueio para que o propósito que Deus tem na sua vida seja impedido. Porque muitas vezes o Espírito Santo quer nos usar para falar com alguma pessoa, quer nos usar para abençoar a vida de alguém, para falar apenas um simples Jesus te ama ou Deus te abençoe. Mas muitas vezes pela vergonha, pela timidez, isso se torna um empecilho e a gente não cumpre a vontade de Deus. Porém, como eu falei, os planos de Deus jamais serão impedidos. E se o Espírito Santo quer falar com tal pessoa, ele pode não nos usar, mas usar alguém. Mas depois a gente fica pensando, né? Nossa, Deus queria me usar para falar com tal pessoa, Deus poderia ter me usado para falar com tal pessoa, mas a gente deixou de fazer a vontade de Deus por vergonha, por medo. E que o medo, a timidez, a gente vai deixando de lado com o tempo. Então, quanto mais a gente confia em Deus, quanto mais a gente crê nos planos dele, acredita nos planos do Senhor, a gente começa a entender que Deus é muito maior que a timidez. O Senhor Jesus é muito maior que a vergonha, muito maior que o medo. O Senhor venceu a morte. Então, assim, jamais a vergonha e o medo e a timidez serão um impedimento para os planos de Deus se cumprirem. E se Deus quer te usar, deixa Deus te usar. E não deixe que a timidez tome conta. Mas confie verdadeiramente nos planos que o Senhor tem para a sua vida. Eu creio que o Senhor tem um propósito, um chamado lindo para ser cumprido na sua vida. E que nada, nem ninguém seja um impedimento para que os planos de Deus se cumpram na sua vida. Então, que neste vídeo você possa crer que o Senhor nunca falhou, nunca falha e nunca falhará. Confie verdadeiramente no Deus fiel ao qual servimos. Fiquem com Deus, pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo, viu? Tchau!